Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Aqui é o Marcelo Leite do Power BI na Prática. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. Já deixa o like nesse vídeo que hoje nós vamos aprender a fazer relacionamento de dados, certo? Então já deixa o like, já se inscreve, já ativa o sininho de notificações. Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso desktop. Vamos abrir o Power BI porque eu quero mostrar para vocês relacionamento de dados de forma simples. Se você quiser aprender isso de forma complexa, eu quero que esse vídeo aqui tenha 1000 likes. Se tiver 1000 likes, aí a gente vai ver de forma complexa relacionamento de dados, certo? A gente vai fazer a forma simples primeiro. Então deixa seu comentário aí se você quer ver. Compartilhe esse vídeo até ele chegar a 1000 likes. 1000 likes é pouquinho. Atinge fácil. Então vamos lá. Ó. Eu vou trazer um dado aqui para o Power BI do Excel. Planilhazinha que eu tenho aqui, ó. Sistema CFA GSI. E eu vou trazer esse dado aqui para o Power BI. Ele é um dado muito grande, tem muitas colunas, mas o que eu vou fazer com ele aqui é trazer só duas colunas. Então, antes de carregar ele, eu vou transformar dados e eu vou... eu chutei aqui alguma coisa para escolher. Eu vou transformar os dados antes de carregar e eu vou selecionar só essas duas colunas aqui, ó, município e estado. E eu vou remover as outras colunas. É muito mais fácil eu selecionar só duas e remover as outras 80 do que selecionar 80, não é? Então só essas duas que eu quero, vou fechar e vou aplicar. Eu quero fazer aqui um relacionamento de dado para eu ter uma jogada aqui para mim dentro desse meu dado. Por exemplo, nesse meu campo aqui eu tenho os municípios e eu tenho os estados em formato de UF. Mas se eu quiser o nome do estado escrito, eu tenho que fazer ou uma coluna nova ou eu tenho que trazer um dado novo aqui. Só que ainda assim eu tenho que criar uma relação de dados se eu trazer um dado novo aqui. É muito mais fácil, ao invés de eu criar uma coluna nova, simplesmente trazer um dado pronto para cá e fazer um relacionamento. O que é o relacionamento de dados? É quando você tem duas tabelas e você quer que elas se comuniquem entre si. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui na internet, ó, pegar essa tabelinha que eu achei. Eu achei essa tabelinha aqui nesse site, ó, tá? É só você procurar no Google, ó, o F de status tabela. Eu vou copiar e eu vou trazer aqui, ó, no formato web. Então vou obter dados. Vou vir aqui e vou escolher a opção outros, web, e eu vou carregar esse dado aqui, ó. Vou colocar o URL dele aqui. Vou dar OK. Opa, estourou aqui minha caixinha de sementinhas. Castanha, na verdade. Então vou selecionar aqui esse cara. Ele já carregou e ele já está trazendo para mim, ó, junto com os cabeçalhos certinhos, ó, código F, unidade de federação, perfeito. Vou clicar aqui em carregar dados. Então o que eu quero fazer? Para você editar o relacionamento de dados desse cara, é só você ir aqui nessa área de modelo de dados. Repara que não tem nenhum relacionamento acontecendo. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou vir aqui nesse cara, vou renomear essa tabela para dados internet. Eu estou aqui partindo do princípio que vocês já sabem o básico de BI, tá? Então estou explicando uma coisa mais profunda aí para vocês. E eu vou fazer o seguinte, antes de criar qualquer relação de dados, vamos supor que eu queira criar aqui um mapa coroplético e eu quero que a localização seja os estados, só que eu quero o nome dos estados, né? Então eu quero a unidade de federação aqui na localização. Ele vai carregar aí para mim, unidade de federação, os nomes dos estados, né? Eu só tenho que selecionar ele com esse campo selecionado, porque tem estados que ele não acha, tá vendo? São Paulo, por exemplo, ele não acha, ele pega só a capital aqui, ó. Então você seleciona esse seu campo e você vem aqui no menu Ferramentas de Coluna, na categoria de dados, você categoriza ele para estado ou província. Ele vai achar aqui todos os estados, exceto Pará, tá? Ele não vai achar o Pará, por quê? O mapa do Power BI está com algum problema. Eu já tentei de todas as formas aqui dar mais informações para eles, mas ele não funcionou. Ele só funcionou com latitude e longitude, e eu não quero explicar latitude e longitude, como é que eu crio uma coluna nova para vocês. Eu previamente já testei isso daqui, que eu fui gravar essa aula, e Pará não funcionou de jeito nenhum. E é só comparar. Mesmo que eu coloque vírgula Brasil, então tem algum problema aqui nessa nova versão do Power BI. Então eu vou ficar fazendo sem o Pará, tá? Mas aí, de repente, quando você for fazer na sua casa, vai estar funcionando normalzinho. Se você sabe de algum erro que está tendo aí no Power BI, deixa aqui para mim nos comentários, tá bom? No mapa, enfim. Eu nem pensei muito para não perder muito tempo aqui para gravar essa aula para vocês. Então, pessoal, eu coloquei aqui esses mapas que tem o nome do estado completo. Eu vou usar o F para ser a legenda. Então isso fica legal, deixa bem legal aqui essa legenda pra gente. Eu vou até colocar a legenda para ela ficar na lateral, lateral direita. Então fica um mapa bacana, tá vendo? Eu vou desligar aqui também dele
o título, né? Para ganhar espaço. E repare que quando o cara passa o mouse em cima, ele tem aí a unidade de federação e a UF. Então fica bacana aí para ele ver na dica de ferramenta. Por isso que eu quis trazer o nome. Então muitos relatórios eles usam dessa forma aí para ficar mais legal, mais bem apresentável. E aí a questão é, eu quero saber, por exemplo, em um cartão aqui, quantos municípios cada estado tem. Então quando o meu cara selecionar aqui o estado, eu quero saber quantos municípios tem. Esse dado de município está na tabela que a gente trouxe para cá, que ele tem os estados e todos os municípios de cada estado. Eu vou jogar para cá, para esse meu cartão, e eu vou usar aqui nas opções do campo, ó, a contagem distinta, tá? Porque às vezes pode ter repetido, né? Eu vou usar a contagem distinta. Eu já vou selecionar esse cara dos municípios aqui, e eu vou renomear a aplicação dele. Eu vou chamar de total de municípios por estado. Então aqui eu tenho um total de 4.921 municípios no Brasil. Se eu selecionar Amazonas, ó, ele não vai mudar nada. Por quê? Porque a tabela que está gerando esse cara aqui, que é a da internet, ela não tem nenhuma relação com esse cara aqui, que é a tabela aqui do Excel que eu tenho na minha máquina, que eu trouxe para cá. Eu vou até colocar um fundinho aqui, ó, uma tela de fundo diferente para esse cara, para ficar bacana aí pra gente. Total de municípios, né? Para cá. Então, o que eu posso fazer aqui? Criar o relacionamento de dados. Eu sei que o campo aqui, como é que funciona o relacionamento de dados entre duas tabelas? Precisa ter um campo em comum. Qual que é o campo em comum aqui? Eu tenho o F aqui e eu tenho no dado que eu trouxe o estado. Eu vou até chamar de UF aqui também, para ficar com o mesmo nome e a gente não confundir depois. Então eu tenho que ter um dado em comum. Mesmo que aqui eu tenha MG repetido várias vezes, e na minha outra tabela da internet eu tenho só uma vez. Isso não tem problema. Eu posso criar uma relação. Não tem relação acontecendo, então como é que eu crio uma relação? Você pega a coluna e arrasta para cima da coluna que você quer criar o relacionamento. O Power BI automaticamente vai fazer uma relação. E a relação que ele fez aqui tem duas configurações importantes que a gente precisa observar aqui. Ó. A primeira é a cardinalidade. É de 1 para muitos. Como assim? A cada uma referência aqui na UF, ele achou muitas referências aqui no nosso dado que a gente trouxe para cá, que é aqui esse desagregado aqui do sistema GSI, de saneamento de esgoto, né, e água. E ele tem essa outra informação aqui, que é o filtro. O que é esse filtro aqui? A direção dele. O que está dizendo é que essa tabela aqui filtra essa tabela. O filtro está numa direção. Eu vou explicar só dessa forma. Essa é a forma mais simples de vocês entenderem aqui a relação de dados. Como eu falei, se vocês quiserem uma forma mais complexa, que eu explico todos os tipos de relacionamento, uma aula mais profunda sobre isso, 1000 likes nesse vídeo e o seu comentário aqui pedindo pra gente, tá? E eu vou saber que vocês realmente estão interessados. E aqui, ó, na hora que eu fiz isso, não mudou aparentemente nada, mas quando eu crio uma filtragem agora, ele vai filtrar para mim na outra tabela. Então, por exemplo, Amazonas tem 30 municípios. Eu posso até mesmo, se eu quiser, na dica de ferramenta aqui, ó, colocar esses municípios e pedir para ele fazer a contagem distinta também. E aí, quando eu passar o mouse, ó lá, ele vai mostrar também a contagem de município nesse meu mapa. Então fica um relatório que ele filtra um dado de uma tabela, filtra da outra tabela. E aí você consegue ter esse tipo de dado aí no Power BI. Desafio para vocês. Eu quero que vocês criem aqui para mim um top 10. Olha só, é uma boa aula, hein? Será que eu faço um top 10 aí? Vou fazer num próximo vídeo para vocês. Hoje eu quis explicar para vocês como que funciona o relacionamento de dados de forma simples. Esse é o formato de relacionamento de dados aí no Power BI. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha feito sentido para vocês, tá? Eu não resolvi lá a questão do parar, mas eu acho que daqui um pouquinho isso daí, o próprio Power BI vai resolver esse probleminha aí, coisa boba. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo com quem precisa aprender isso daí e deixa o seu like, deixa seu comentário e compartilha para chegar a 1000 likes aí e a gente fazer mais vídeos pro canal aqui. Tranquilo? Brigadão, obrigado por você ter ficado até o final. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Você tem vontade de aprender Power BI, de usar o Power BI no seu trabalho, mas você se sente com uma certa dificuldade, até uma complicação na hora de aplicar os conceitos? Sabia que isso pode ser porque você não aprendeu de um jeito fácil, com alguém que te ensine com um método prático? E é por isso que eu, Marcelo Leite, consultor e instrutor em Power BI, eu vou fazer a minha Masterclass Descomplicando Power BI. A data vai estar aparecendo aqui para vocês na tela. E se você quiser se inscrever, clica no botão aqui embaixo. Se inscreva, que eu te aguardo lá para que você possa aprender Power BI de forma simples e descomplicada.